Lorena, vou te dar um conselho, tá? E antes disso eu vou te afirmar uma coisa que eu já afirmei aqui. Você só tá conseguindo fazer tudo isso que você tá fazendo por causa do Criador. Isso aí você já tem que ter de praxe. Você nunca teria conseguido buscar a força necessária para cuidar da sua mãe e da mãe da sua mãe sem a força do Criador. Você teve que, por algum motivo, passar por esse Seu processo. amor mandou R$ 5. Esse processo, Lindo. Dá uma olhada no zap fazendo favor. Preciso da sua ajuda aqui. A moça me passou 2 opções de cueca. Elefantinho e também com abertura atrás para a penetração. Nossa, Pego as 2 que mesmo. merda. Beijo. só vai. Não precisa nem perguntar. Faz aí o que você quiser, seu verme. Isso daí é um baita teste que você enfrentou na vida, ô Lorene, que você continua enfrentando, tá? Tudo na vida é um teste. Graças a Deus, graças à vontade dele, você tá tendo maestria, tá conseguindo passar pelo caminho de campeã da Terra, tá cumprindo com a sua obrigação. Muito mais do que sua obrigação, na verdade, né? Isso vai muito além de uma mera obrigação que a gente tem de fazer. Você tá honrando o mandamento bíblico. Isso é louvável, é honrável, você é uma mulher exemplar. Tenha certeza que você vai conseguir ter o retorno positivo de tudo isso que você está fazendo. Sério, acredite em mim. Pode não ser agora, pode ser daqui a alguns anos, mas você vai coletar tudo que existe de bom nesse mundo. Porque o Criador é assim, ele é justo. Ele não dá uma cruz maior do que aquela que você pode carregar. Ele não vai fazer isso daí. Então, apenas aguente firme mais um tempo, você está treinando, pelo que eu vi ali, deve estar um pouco melhor hoje, você está conseguindo talvez aí fazer sessões de terapia, que está ajudando também, está treinando, está se cuidando. Excelente, tá? Acredito que a fase pior tenha passado. Daqui pra frente, as coisas irão melhorar. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e reforce sua fé. Por que eu falo isso? Minha mãe, quando ela passou por esse processo aí parecido que você passou, o que sustentou ela foi isso. A minha mãe nunca teria conseguido passar pelo que ela passou se ela não tivesse fé. E é o que ela tem. Entendeu? Então, a gente precisa entender que existe um propósito por trás das coisas. As coisas não acontecem pra nós simplesmente porque o mundo é injusto, porque algo é injusto e faz isso com a nossa vida, de maneira indireta. Não. Existe um propósito. Pra eu ter a minha vida do jeito que ela é e ter que enfrentar o que eu enfrento, pra você ter a sua vida e ter que enfrentar o que você enfrenta, isso irá trazer uma evolução. E você vai estar apta pra entender no momento certo, não é no momento que você quer, no momento certo, o porquê de tudo isso. É assim que funciona a nossa vida. Hoje parece que nada faz sentido. Hoje parece que tudo conspira contra você. Xandão Só concorda que comigo que os sentimentos amanhã, por si só vão e esse contra a amanhã evolução, pode ser daqui 3, seria 5, muito mais fácil evoluir sem 7 sentimentos. anos, não importa o tempo, Sentimentos refuta evolution. vai se concretizar e você vai entender exatamente o porquê de todo aquele processo. Isso vai fazer com que você escale e consiga emanar uma energia muito boa no futuro e trazer coisas boas pra sua vida, beleza? Se você precisar de ajuda aí pra alguma coisa, vaquinha, qualquer coisa do tipo aí pra ajudar em tratamento pra sua mãe, tratamento pra você, inclusive, principalmente, né, que tá passando por isso daí, você pode contar com a gente, beleza? Reais. Bom dia, Xandão. Deus abençoe, irmão. Abraços. Abraço, Gabrielzão, tamo junto, tudo nosso, companheiro. Deus abençoe. Xenão, concorda comigo que os sentimentos por si só vão contra a evolução? Porque seria muito mais fácil evoluir sem sentimentos. Sentimentos refuta Vinícius evolution. mandou R$ 5. Fala, Xande. Bom dia. Dá uma olhada nesse vídeo. Esse vídeo passa uma mensagem boa para essa molecada. A Evolution, ela é uma assimilação da realidade bem superficial e fajuta, né? Ela não leva em consideração a espiritualidade que o indivíduo tem, que ele pode exercer. R$ Essa capacidade de amar a Deus, campeão. de seguir o caminho do Criador. Os animais não têm isso daí. A vida animal é completamente João diferente. Aguilho, superchat Não tem a R$ 2. racionalidade, Casei o com potencial 18, de tenho espiritualidade que o 23, ser meus humano tem. amigos me julgam Mas você por não isso. precisa entrar nessa discussão para refutar a Evolution. A simples, porém complexa complexidade do olho do ser humano já é algo que a evolução não consegue explicar até hoje. Um ovo é complicado de explicar por parte da evolução. O pica-pau, a mecânica que o pica-pau utiliza, o tamanho da língua dele, já é algo que fisiologicamente não faz sentido do ponto de vista da evolução. Existem vários bichos na natureza que eles refutam de cara a evolução. A própria baleia. Se a evolução fosse um fato legítimo, que houvesse reprodução do fato, empirismo, a baleia já teria evoluído. Ela precisa sair para fora d'água para poder respirar. No mundo onde a evolução é um fato, a baleia ela já teria desenvolvido a capacidade de respirar debaixo d'água. A baleia precisa sair. Não faz o menor sentido.
E a baleia já tá aí há quantos milhões e milhões de anos? Já teria evoluído, já. No mínimo, estaria respirando debaixo d'água. A evolution é uma teoria extremamente fracassada e patérica, ó, extremamente superficial. É um insulto, na verdade, a inteligência do ser humano ensinar essa porcaria aí. Essa é que é a verdade. Tem gente que fica ansiosa, né? Mas essa é que é a verdade. É um insulto à inteligência do ser humano e mais. É um insulto à criação. É um insulto ao próprio criador, isso. Fernanda Aparecida superchatei R$ 5. Parabéns, Lorena. Essa história é um exemplo de predestinação. E que o Criador dá força e usa a vida das pessoas para ser exemplo de boas condutas. É isso mesmo que eu queria dizer. Por isso que eu tentei aqui falar de uma maneira Pagador de meio imposto superchatei R$ 2. geral, né? Com Mas fé pra em ela Deus, entender você sai exatamente para isso daí que você prefeito falou, ou outro Fernanda. cargo. É um exemplo de predestinação. Exatamente. Exatamente. É aí que encaixa. E ontem a gente tava falando sobre isso, né? Goulart mandou R$ 5. Bom dia, Super. Qual sua opinião sobre os testemunhas de Jeová? Tem moleque achando a vida difícil porque não consegue ficar com ninguém na escolinha. Lorena mandou R$ 5,05. A diferença de força. Obrigado, das pessoas. Super. Eu me emocionei com cada palavra sua. Você é um cara sensacional e inspirador. Muitas vezes minha fé foi abalada, mas nunca deixei de acreditar. Estava pensando em criar vaquinha. A gente vive num mundo, Lorena, onde a nossa fé ela é testada a todo momento. Sabe por quê? Porque o mundo ele vem contra, o mundo vem pra derrubar a gente. Tem muita coisa podre no mundo. Então, nossa fé ela sempre será testada em diversos cenários diferentes. É natural que seja assim, mas o importante é isso. É você não desistir. É você não deixar de tê-la, porque é só isso que te sustenta, não tem outra coisa. No final, sempre se tratou da força do Criador, não tem outra coisa que opera na nossa vida, é isso que sustenta a gente. Você só vai conseguir passar pelo obstáculo em primeiro lugar se o Criador quiser que você passe, se você foi preparado para passá-lo, enfrentá-lo, não tem outro jeito. A gente é totalmente dependente dele, e isso daí é um dos maiores exemplos de humildade que existe. É você entender que você depende dele para fazer as coisas na sua vida. Nunca se tratou de você por si só. É ele. Cris mandou R$ 5. Salve, Xandão. Dei o meu melhor pra ela, criei um sentimento imenso e ela retribuía esse sentimento. A vaquinha, Lorena. Tratei bem e etc. Hoje Se ela você- simplesmente sumiu. Se você, Qual num que determinado faria? momento, achar viável criar vaquinha, você pode mandar aí na live que eu divulgo. Aqui Gus não mandou tem R$ 5. problema nenhum. Divulgo aí, Você viu sossegado. que a NASA perdeu contato com a Voyager 2? Custo chegar longe pra perder o contato. Com fé em Deus, você sai pra prefeito ou outro cargo. Não adianta nada. Aleatório mandou R$ 10. O que eu vou fazer como prefeito? Estou passando pela minha pior fase nesse momento, mas, olhando quanto essa menina foi forte e batalhou muito, me sinto só uma criancinha fraca que chora à toa. Exato, exato. É claro que a gente não pode pegar a dificuldade que a outra pessoa Rafael tá Alves passando mandou R$ 5. e transmitir isso pra nossa Bom vida, dia, né? Querer Super. criar uma Vou comparação. humildemente pedir Cada mais um uma tem vez uma para me vida, ajudar a cada chegar um aos lida com 200 alguma coisa de uma inscritos. determinada Daquela forma. força a seguir. Cada um tem uma Deus estrutura de abençoe personalidade você e todos. diferente da Abraço, outra. Xandão. Então, aquilo que pra mim é um probleminha, pra você pode ser um problemão e vice-versa, entende? Então, por isso que a gente precisa focar no nosso. Nós temos as nossas batalhas todos os dias que precisam ser vencidas. A gente tem que focar nisso. Agora, o que que é bacana disso? É exatamente isso que você falou, é o exemplo. Porque a menina fazendo isso daí que ela fez, ela passa o exemplo. E você olha pra aqui e fala, puxa vida, olha o tamanho do obstáculo que ela enfrentou. Aí, através da nossa compaixão, a gente se coloca no lugar da pessoa e a gente começa a visualizar mais ou menos o que que a pessoa passou e isso traz uma energia pra gente ir lá enfrentar mais um dia. Isso que é o bacana, né? Aí tem moleque achando a vida fácil porque não consegue ficar com ninguém na escolinha deles. Isso é só pra mostrar a diferença de força das pessoas. Exato. Isso também é um tapa na cara pra pessoas que estão muito preocupadas com coisas extremamente supérfluas, como isso daí que você falou, Scott. Bruninho Tem ganhou gente 3 extremamente superchatei de preocupada R$ 5. com coisa que não deveria Salve, estar, Xandão. coisa que não Tem leva a um nada, amigo beta que se e chama fica às Renan. vezes até O que devo fazer depressiva para por ajudar? conta disso. E ela levou fora da menina, mas mesmo assim insistia em querer ela. Tem um amigo beta que se chama Renan. O que devo fazer para ajudar? Ele levou fora da menina, mas mesmo assim insiste em querer ela. Cara, uma pessoa que quer algo que não é dela, que não é pra ser dela, ela vai apanhar pro resto da vida. E só vai aprender através do soco que ela tomar. Deixa a vida bater nele. Não adianta falar. Irmão, isso aí não tem jeito. Tem gente que é assim mesmo. Tem gente que é teimosa. Tem gente que, infelizmente, tem uma percepção muito fraca de realidade. Não compreende o todo.
Não tem a mínima capacidade de entender o processo das coisas. E aí acaba amarrando uma corda no próprio pescoço. Deixa ele. Uma hora ele aprende. Pode ficar cegado. Superchatei R$2. Super quando você vai humilhar o cavalo. Tamo junto. Ô, Belzinho, não sei quando que eu vou poder ir lá pra área 51 ainda, tá? Hoje eu vou desligar a live mais cedo. Eu vou fazer só umas 2 horas de live aí, porque lá pra meio-dia os caras vão vir aí treinar comigo. Super Vai ser o Japa Morfo. R$6. Xanda uma olhada nesse link. Matheus mandou R$5. Xandão, podemos interpretar a passagem bíblica em que todo olho verá Jesus voltando, a terra sendo redonda. É impossível isso acontecer? Vai voltar mais tarde? Não dá pra saber, porque eu não sei que hora que vai terminar a gravação. Não sei exatamente como que os caras vão querer gravar, quantos vídeos a gente vai fazer, não sei como é que vai ser o esquema, entendeu? Podemos interpretar a passagem bíblica em que todo olho verá Jesus voltando, a terra sendo redonda. É impossível isso acontecer? Lógico que é. Não faz nenhum sentido essa narrativa dentro de uma terra bola molhada giratória. O dilúvio não faz sentido, nada faz sentido. Quando você lê a Bíblia... Por que eu falo pra você ler a Bíblia? Todo mundo que lê a Bíblia não vai ter a concepção de que a terra descrita ali é uma bola supersônica molhada giratória no vácuo do espaço. Isso não existe na Bíblia. Quando você lê a Bíblia, você não vai falar que o homem foi pra Lua, que o homem vai pra Marte, pra puta que pariu. Isso não é bíblico. Isso aí é uma ciência que veio do homem. A ciência do Criador não tem absolutamente nada a ver com a ciência do homem. A terra na Bíblia é uma terra. A terra que a gente aprende aqui quando a gente vem pro mundo através do sistema educacional é outra. A terra que os cientistas, o sistema científico criou, esse heliocentrismo, ele veio do homem. Entendam isso de uma vez por todas. Não tem espaço, abertura para você defender terra, bola molhada giratória do ponto de vista bíblico. Lucas não existe isso na Bíblia. Vocês podem ler à vontade lá que não existe uma teoria isso. Da terra plana, mano, em que o aí vai de cada um, né? Por que vocês acham que sempre houve um embate entre ciência e religião? E por que vocês acham que num determinado momento a ciência e a religião passaram a andar meio que juntas? Porque, se nós lembrarmos lá atrás, havia uma guerra entre essas duas entidades. A religião e a ciência. Era briga atrás de briga. Os padres, os bispos, os papas não aceitavam o caminho que a ciência tomava. Porque era uma heresia, de acordo com o que estava na Bíblia. Só que chegou num determinado momento que, deram as mãos. E a partir desse momento, toda essa doutrina heliocêntrica, misturada com paganismo, porque o heliocentrismo é o Sol no centro do universo. É nós fazermos reverência ao Sol. Os antigos egípcios faziam isso direto. O deus Horus deles era o deus do Sol. É o Sol no centro de tudo. Matheus mandou na Bíblia, a Terra é o centro do universo. A Terra foi feita para o ser humano. Tudo que foi criado, estrelas, planetas, tudo foi criado para a Terra e não o contrário. E eles inventaram o universo para que os trouxas adorem os etes mirando pro céu como adoram Deus. Exato. Por isso que os planetas têm nomes de deuses pagãos. Por isso que o nome das missões da NASA, Apolo, essa merda toda de Marte, é tudo pagão. Vai botar o nome lá no robô que vai ficar não sei onde? É nome pagão. E não sei o que, o foguete? É nome pagão. É tudo nome pagão, é tudo paganismo. Você não tem um foguete que faz reverência a Jesus Cristo, ou algo bíblico, ou algo que te eleva espiritualmente, não tem nada disso, é tudo paganismo. Isso daí não sou eu que tô falando, isso daí tá lá. Qualquer um pode acessar o Google e ver quais são os nomes das missões que a NASA dá. Todo mundo pode acessar o Google, todo mundo sabe o nome dos planetas. Todo mundo sabe que o modelo heliocêntrico é o Sol no centro do universo. Quem sabe o que acontecia lá no Antigo Egito sabe que os caras adoravam o Sol. O paganismo tem a ver com isso. Ele começa com a adoração ao Sol. E várias entidades existiam e eram cultuadas através disso. Dessa adoração, certo? Qualquer pessoa hoje que pesquisa o mínimo sabe disso. Isso daí é a história do mundo. Então, quando você faz uma comparação dessa história do mundo com a Bíblia, não tem nada a ver uma coisa com outra. A Bíblia não dá abertura nenhuma para você interpretar o universo da forma como a NASA te apresenta.
Como esse universo aí, onde 95% é matéria escura e ninguém sabe pra onde ela foi, ninguém sabe como é que é, ninguém nunca viu, ninguém sabe nada. Buraco negro, galáxia a bilhões de anos-luz e blá blá blá, e planeta de algodão doce na galáxia ZKN1, e o planeta onde chove gasolina que tá na outra galáxia, isso tudo é pseudociência. Patérica. Patérica. Você ler muitos livros? Tem indicações? Hoje em dia eu não leio mais. Eu lia bastante livro na minha época dos meus 15 aos 17 para 18 anos. Foi uma época que eu peguei mais. Lia tudo em PDF. Eu lia livros que falam sobre tudo isso que eu tô falando pra vocês. Hoje o único livro que eu leio constantemente é a Bíblia, né? E ainda assim eu não consigo ler tanto a Bíblia todo dia. Hoje em dia a informação tá fácil. Hoje você só precisa de uma referência. E a partir da referência você começa a fazer suas pesquisas. Em um dia você aprende coisas que antes você levava, ó. Às vezes você levava anos, meses para aprender. Deus abençoe você e todos. Então não dá mais pra pessoa utilizar como desculpa que ela, eu não vi, eu não sei. Não, você não foi atrás. Se você não recebeu a informação, beleza. Mas se você tem a referência e você não pesquisou, aí foi problema seu, certo? Então isso que eu tô falando pra vocês aqui do Antigo Egito, do heliocentrismo, tudo isso é coisa que você pesquisa e um dia você aprende um monte de coisa. É easy. Isso que é o bom da internet.